seja, completamente distanciado da força política do Lula ali no Recife. É o personagem, João Campos, que é forte. No caso do Rio de Janeiro, que também se enquadra nesse cenário, tem uma vantagem clara do Eduardo Paes, me parece também distante da força política do Lula, e uma dificuldade do candidato do Bolsonaro, Ramagem, que patina nas pesquisas. Esse é o segundo ponto que eu queria tocar com você, mas eu queria voltar para o primeiro falando da soma desses dois percentuais, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, e essa dificuldade muito clara do Boulos. Vamos lá, excelente. Dois excelentes pontos. E aqui vamos para o primeiro, que é justamente a influência de Bolsonaro em São Paulo. O Bolsonaro, eu acho que ele ficou numa posição delicada, inicialmente, falando, porque o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, fez questão de insistir com o apoio a Ricardo Nunes. E, logicamente, Ricardo Nunes não se identifica com esse movimento mais ideológico da direita conservadora, né? Mas o Bolsonaro ponderou e acabou, né, fechando esse apoio ao Nunes pela reeleição. Até aqui, a gente observou que o Nunes, claramente, ele é do MDB, um partido de centro, né? Obviamente, tem uma identificação com, ou há uma aliança com o Tarcísio, né, governador de São Paulo, de centro-direita, ou de direita até, talvez um pouco mais ponderado em algumas questões. Mas é evidente que o Ricardo Nunes optou por assumir um discurso e adotar um discurso de campanha focado nas obras e nas conquistas que ele conseguiu como prefeito, ou seja, se afastou de, né, claramente de qualquer pauta de costumes, justamente uma pauta cara ao bolsonarismo, né? E se dedicou a esse discurso de centro, talvez pensando em que essa postura mais moderada lhe daria o apoio dos eleitores de centro e ainda, justamente por ter essa aliança com Valdemar, com Tarcísio, indiretamente ou de forma tácita com Bolsonaro, também traria junto o eleitor de direita, né? E eu colocaria praticamente num segundo turno contra Boulos. Só que aí aparece justamente o fator surpresa que toda eleição tem, e que justamente o Marçal, trazendo essa pauta ideológica, que tem um apelo muito grande entre esse eleitorado mais conservador. O Nunes fala de obras e o Marçal fala de meritocracia, né? Então, esse discurso do Marçal tem um apelo grande em determinado setor da sociedade. Insisto, agora o Ricardo Nunes terá que ver como é que ele se posiciona, mas tem um desafio importante também para o próprio ex-presidente Bolsonaro, que é definir o que ele faz com Pablo Marçal. Pablo Marçal, de fato, representa uma ameaça. Ele pode ser um Bolsonaro renovado, vamos dizer assim. Há um risco, logicamente, eu entendo que a reação, você bem mencionou, do Carlos Bolsonaro nas redes, houve um vídeo também do Eduardo Bolsonaro desses dias, reagindo ao Pablo Marçal, né? Não é casualidade, né? Ou seja, o Marçal não é Bolsonaro. E vocês sabem que assim, de alguma forma, assim como o Lula gosta de centralizar decisões dentro do PT, o ex-presidente Bolsonaro faz questão também de controlar quem faz parte do movimento. E, logicamente, isso aí ele decide muito em estratégia traçada com a família dele, né? Às vezes a gente brinca, até se confundem, né? E funcionam como um corpo único, o Carlos, o Flávio, o Eduardo e o Bolsonaro, né? Então, eu imagino que eles estão, de alguma forma, tentando avaliar como lidar, né? E aqui, insisto e volto um pouco a essa questão da lealdade ao líder. O líder é Bolsonaro. O Pablo Marçal dialogou, por exemplo, com, como é que chama sempre esqueço o nome dele, me desculpe, o deputado de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, né? Outro grande expoente. O Nicolas Ferreira é um perfil muito carismático, o deputado mais votado da Câmara dos Deputados na eleição de 2022, mas vocês observem que o Nicolas se negou a gravar um vídeo com Marçal. E eu entendo que isso aí tem muito a ver justamente com quem é o líder desse movimento
de direita, né? E certamente o Bolsonaro. Então, talvez é a partir desse movimento, né, de responder ao líder que o Marçal passe talvez a enfrentar algumas dificuldades. Acho que a gente vai ter que observar um pouco como é que se desenrola essa questão, esse atrito que a gente viu entre Bolsonaro e Marçal, e qual será a estratégia do próprio ex-presidente em relação ao candidato, né? Mas, assim, certamente uma eleição muito particular que a gente está curtindo muito, de alguma forma. Muito bem. O Leandro, segundo ponto, Leo, rapidamente, que é a nacionalização da eleição e a influência de Lula e Bolsonaro. Todas as análises que você olha, dando voltas por aí, ou opiniões, e certamente legítimas, reforçam o caráter nacional, né, da eleição municipal, atrelada a essa polarização que nós vemos, né, no Brasil já faz um tempo. E eu, justamente, você apontou, olha, também você concorda comigo, se não concordar, logicamente, mas você fala, olha, aqui em Pernambuco, o João Campos, totalmente independente, praticamente 70% do apoio, não depende de Lula, não há reflexo do apoio do Lula. Aí você foi lá para o Eduardo Paes, no Rio, o candidato de Bolsonaro totalmente também, pelo menos até aqui, sem competitividade. E então o ponto que a gente